André, eu queria dar um exemplo e queria falar daquela praça que a gente foi em Estrasburgo. O pessoal parou para tomar um café no Starbucks. Lina, não me lembro, viu? No centro da praça tinha uma escultura do Gutenberg. Pois Ela é é. bem famosa. Sim, sim. Agora eu não me lembro o nome dessa praça. Parece que tinha o nome de um general. Agora eu não consigo me lembrar. Lembra? Não me lembro, não me lembro. Puxa. Então, Milena, dentro dessas pesquisas, dessas perspectivas que a gente está procurando estudar, né, a relação da memória social com a memória individual, a memória consciencial, como é que se enxerga essa relação? Como é que se dá isso? Como é que as memórias são criadas? Como que uma influencia a outra? Como que a gente pode, de algum modo, aprofundar esse entendimento? Então, eu acho muito difícil existir uma memória individual sem uma interseção com a memória coletiva. Não sei o que você pensa, né? Mas a minha tendência é armazenar as lembranças dentro de um sistema de referência. Perfeito. Né? Que é construído pela sociedade, ou que é determinado, né, pela nossa sociedade. Então, esses elementos, eu acho que eles estão muito imbricados. Eu já li, eu concordo até certo ponto, a gente pode aprofundar isso, que a memória individual ela é incapaz de se formar sem essa alteridade, né? Quer dizer, sem o outro, sem o meio, sem, de algum modo, essas referências que você está falando. E isso é muito paradoxal até certo ponto, porque nós somos a memória, vamos colocar assim, né? Nós somos a holomemória, mas isso está completamente impregnado de processos grupais, sociais, ambientais, até certo ponto, multidimensionais, né? Então, como é que você acha que a gente poderia aprofundar esse estudo até para poder diferenciar as coisas, se entender mais, se compreender mais, aprofundar a própria memória com essas influências todas, né, que a gente sofre? Eu acho que uma parte disso a gente já está fazendo, né? Que é esse esforço da gente compreender a mesologia, a história, né? Como que a história se constitui, porque somente a autopesquisa, somente eu analisando os elementos intraconscienciais, talvez não sejam suficientes para eu tirar um raio-x consciencial. Né? Então essa interação com o meio, né? Qual é a cultura que eu estou inserida, como que ela funciona, um sistema mesmo político, um sistema financeiro, uma característica cultural, tudo são elementos que nos ajudam a nos constituir. E estudá-los é importante, até para a gente conseguir diferenciar o que é meu, o que é do meio, né? E também dentro do processo retrocognitivo, você é especialista nisso, né, Pedro? Por exemplo, a pessoa ela tem uma rememoração de uma outra existência, de uma outra vida, e o quanto é importante ela conseguir situar num espaço-tempo, né, conseguir situar aquela rememoração e compreender em que mesologia aquilo se deu, né, quais foram os elementos que contribuíram para aquela experiência. Eu estava fazendo uma analogia aqui, que eu acho que é até certo ponto óbvia, mas se a gente pensar que a paragenética ela é fruto de várias genéticas, e as genéticas obviamente vêm de outras pessoas, não da consciência, vêm dos pais. Então com a memória é muito parecido com isso, porque as memórias vão se constituindo em função justamente disso que você comentou, das heranças, dessas interações, do processo social. O que é interessante a gente ponderar é o grau disso, né, o quanto que isso acontece, se eu estou lúcido para isso, se esse meio atual ele me influencia, e óbvio que influencia, mas até que ponto, e como você comentou também, o quanto que eu trago isso de trás, porque eu posso ter uma influência grande de uma memória lá de trás, que se fixou, porque aquela cultura foi importante para mim, ou porque foi traumática, ou porque de algum modo aquilo ficou mais linkado na minha holomemória, né? Então essa atualização holomnemônica, tanto do ponto de vista cronêmico ou paracronológico, mas também do ponto de vista grupal, né? Isso é interessante porque nós somos colocados a conviver de novo
com outros corpos, mas com as mesmas pessoas, que até certo ponto reforçam memórias, mas o objetivo é rever, então os papéis mudam justamente para dar uma modificada nas memórias, né? Então isso faz a gente pensar exatamente nisso. Ao mesmo tempo que elas são formadas com essas influências, elas são um pouco voláteis, né, até certo ponto. Como que você vê essa volatilidade ou essa transformação mnemônica que de algum modo é feito tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista social? Como é que você pensa nisso? Eu acho que ele é um suporte evolutivo fundamental. Acho que é isso que faz com que a gente se reatualize e que a gente tenha novas oportunidades, né? Agora, você falando, eu me lembrei que a memória, que ela é uma experiência pessoal que fica armazenada, mas ela depende desses suportes, e um dos suportes é isso que você mencionou, que é o grupo, né? Então, dando um exemplo, quando eu compartilho uma experiência com alguém, aquilo tende a vincar muito mais um processo mnemônico do que uma experiência individual. Então eu crio suportes. Por exemplo, quando eu compartilho uma experiência com alguém, a tendência é que aquilo fique mais forte, mais vincado, né? Eu consigo criar diferentes links em função daquele contexto. Por isso que a partir da leitura é importante, o estudo, né, o compartilhamento de informações, tudo isso contribui para vincar uma memória e também para recuperar essa memória. O mecanismo é o mesmo. Agora, desculpa te interromper, o que eu estou pensando aqui que é interessante, que é super paradoxal, porque do ponto de vista biológico ou neurológico, a cada evocação mnemônica essa memória ela se transforma. Então é interessante porque... Por que é paradoxal? Porque como você falou, realmente, quer dizer, se você compartilha uma memória, nossa gente, ontem eu vi um filme e eu gostei, aconteceu isso, era aquilo me fez lembrar, né, aquilo outro, você está reforçando aquela memória, obviamente, porque você está repetindo, você está compartilhando, você está usando esses suportes, mas do ponto de vista neural, essas memórias elas se reconfiguraram no momento em que você evocou. Então, se a gente fosse ver nos detalhes, com certeza pequenos lapsos, pequenos acréscimos, coisas pequenas aconteceriam nessas evocações. Mas isso é bom porque a mensagem está ali, obviamente, você vai saber por que você gostou do filme ou não, você está compartilhando isso, que é o que interessa, e evolutivamente parece que isso é interessante também, quer dizer, se nós ficássemos fixados realmente nas memórias que nós tivemos no passado e não tivéssemos essa possibilidade de que elas fossem maleáveis, a gente estaria perdido, porque a gente seria assediador até hoje, né? Porque a gente teria traumas, a gente ficaria fixado naquilo e, enfim, ela já é maleável, a gente já tem dificuldade de abrir mão. Então é super paradoxal, porque quanto mais a gente evoca, mais elas se transformam, se modificam, são outras memórias aparentemente. Mas óbvio que se referem à mesma coisa e isso ajuda a fixar aquilo que a gente quer, né? Então é bacana entender essa relação, quer dizer, do grupo ou do social com o processo individual, né? Da formação individual, né? Esse assunto é muito interessante. Então, esses são alguns assuntos, né, que a gente vai tratar no curso, que é memória consciencial e social, inter-relações evolutivas. Então, o professor Pedro e eu, a gente pretende justamente aprofundar esse debate, né, aprofundar um entendimento do que é a memória individual, o que é a memória coletiva, como que as duas estão imbricadas, se estão, como estão. Até que ponto, né? Outra coisa, a gente está já debatendo aqui há algum tempo e nos outros encontros, enfim, aqui na Consecutivos, entender isso na verdade, também entender o processo evolutivo do ponto de vista ego, grupo e policármico. Porque o ego, ele ao mesmo tempo que tem que se fortalecer, ele tem que sumir, ele tem que fazer o egocídio, né, lúcido, altruístico, etc. Então as memórias servem para eu me constituir, mas ao mesmo tempo eu preciso doar essas memórias para eu poder viver a policarmalidade. E aí tem toda essa trajetória social e parasocial e assim por diante. Então eu acho esse assunto realmente fascinante em função disso, porque é uma coisa prática, né? Uma coisa do dia a dia, uma coisa
Enfim, eu entrei aqui e vocês estavam tentando lembrar o nome de uma praça, se não me engano, né? Exatamente. Da viagem. Então eu vi que tem relação justamente com isso. Quer dizer, o outro ajuda, é um suporte mnemônico para eu ajudar a me lembrar, e isso faz com que as evocações, né, surjam, e a gente vai reconfigurando essas memórias, e por isso que o grupo é tão importante, né? Uhum. É um exemplo bom, porque essa memória compartilhada ajuda, né, dá os inputs necessários para você relembrar, e também dá para a gente extrair uma série de ideias e correlações, né, o quanto que a gente lembra de determinada situação ou ambiente a partir daquilo que a gente lê, de uma biografia, de uma história do lugar, ou de um compartilhamento de experiências, além da própria experiência da pessoa de estar naquele lugar, né? Não, exatamente. Então, são memórias emprestadas, muito memórias compartilhadas, memórias construídas pelo indivíduo, né? Então, são diferentes tipos de memória, de composição, que, como você falou, depende muito da mundividência, da Pessoal. consciência, de como que ela vai registrar e armazenar aquela informação e fazer a sua atualização. Exatamente, e a interpretação daquilo, né? Porque dependendo do tempo, tem aquele momento ali no frigir dos ovos, na hora, ali no quente da situação, e tem a posteriori. Então eu estava pensando, eu te interrompi naquele momento, porque eu estava pensando na parapsicoteca. Por que é interessante a parapsicoteca? Porque é um armazenamento de memórias pessoais e grupais, enfim. E uma das funções por que ajuda tanto? Porque a consciência está em outro momento. Então ela está distanciada no tempo, nas emoções, naquela vida, com aquelas pessoas, e ela pode ter uma visão de conjunto da situação. Que na verdade é o que tenta acontecer na Serex. Você propõe que aconteça na Serex, quer dizer, você está numa outra vida e você vai lembrar de uma situação do passado, teoricamente, com um certo distanciamento, só que é mais difícil. Então, laboratorialmente, do ponto de vista extrafísico, na parapsicoteca, é bem isso, quer dizer, você viu como que a memória pode ser usada do ponto de vista terapêutico e em larga escala. Então, é muito interessante. Convido a todos, quem se interessa por esses assuntos, é uma pesquisa em aberto, a gente está construindo essas informações, então estão todos convidados para estar aqui conosco.